Olá pessoal, quero fazer um convite especial para você. Toda terça-feira às 7h30 da noite, quinta às 7h30, sábado e domingo nós temos nossos cultos na nossa congregação. Não deixe de participar, é bênção de Deus para sua vida. Eu tenho uma novidade super especial para você. Já sabe como baixar o nosso aplicativo da nossa Rádio EADREV? Não sabe? Fica comigo que eu já te ensino. Os usuários de Android, você vai entrar na sua loja de app, vai digitar Rádio EADREV, pesquisar e pronto. Agora você vai só abrir. Permitir e você já está ouvindo a nossa rádio EADREV. Para usuário de iOS, você vai entrar na sua loja de app, você vai digitar Rádios Nets. Pronto, você vai clicar em baixar. Quando todo o processo for concluído, você vai abrir aqui, abriu, aperta em buscar Rádio EADREV. Pronto. E você já está ouvindo a nossa rádio. Simples, fácil e rápido e prático. Tá bom? Você viu aí como é fácil? Baixe agora a nossa rádio EADREV no seu tablet, smartphone e seja abençoado. E acompanha todas as nossas programações dentro da rádio e também no nosso programa podcast que é apresentado toda segunda-feira. Não perca, que é bênção de Deus para a sua vida. Que Deus abençoe grandemente a sua casa. E para você que ainda não nos segue nas redes sociais, é muito simples. Lá no nosso Instagram, siga @EADREV Setor 3 e no Facebook EADREV Setor 03. Compartilhe, mostre para a família e lá você vai saber tudo que acontece na nossa congregação. Todas as programações é publicada lá. Que Deus lhe abençoe grandemente e que você seja alcançado pela glória de Deus. Olá pessoal, estamos aqui mais uma segunda-feira para iniciar mais um podcast Casa e hoje eu tenho a presença ilustre de duas mulheres de Deus abençoadas. Uma, pastora Rosana Leal e a outra, pastora Gleice. Amém? Seja bem-vinda, pastora Rosana. Muito obrigada. Satisfação em Cristo de estar aqui e sei que essa tarde será uma tarde, um começo de noite já, né? Sim. Abençoado, porque falar de Jesus é sempre formidável, é maravilhoso. Amém. Pastora Gleice, né? Seja bem-vinda ao meu programa. Boa noite a todos que estão agora nesse momento, né, nos ouvindo e que também vai nos ouvir. É uma honra, né? É um prazer estar aqui nessa mesa, né, para compartilharmos um pouco da palavra de Deus. Amém. Pastora, eu sempre falo no início para todos os convidados que vêm aqui, a gente trata vários temas, igreja, ministérios, chamados, igreja nos dias atuais, né? E eu como lhe conheço, sei que a senhora tem um grande amor, uma grande paixão, digamos assim, por trabalhar nas igrejas isoladas, interiores, né? Lugares mais distantes. Como foi que começou isso, assim, esse desejo de sair um pouco da cidade, viver algo novo, levar a palavra para essas pessoas fora daqui da cidade, pastor? O desejo nasceu, acredito, tenho plena certeza que foi através do Espírito Santo, né? Assim que ele me chamou, mas tudo começou depois que eu casei. Eu casei com o pastor Gelri. E o pastor Gelri, o Senhor colocou alguém na minha vida que tem os mesmos sonhos em Deus. Uhum. E o meu sonho, a partir do momento que eu fui ungida pastora, acho que com meus 30 anos, 29 para os 30 anos, eu queria me aprofundar nas coisas de Deus, eu queria pastorear, eu queria viver um relacionamento com Deus diferente. E eu sabia que eu tinha que romper alguma barreira. A primeira barreira foi vencer o nosso próprio acomodismo, que muitas vezes a gente se acomoda. E quando nós fomos enviados para o interior pela missão, eu fui entender verdadeiramente o que era missão. Não que aqui não seja na cidade, mas no interior a carência ela é muito maior, a carência, né, de Deus. Até mesmo carência em coisas, materiais. Tudo
tudo no interior é muito difícil. Até mesmo as pessoas para ir pregar nos interiores, né? Elas não querem fazer um sacrifício de estar lá. Vão pregar um dia, 2 dias. Muitas das vezes vão fazer um trabalho social, mas que não passa por muito tempo lá, né? Ou talvez não se acostuma. Então, eu creio que tudo na vida do ser humano é questão de chamado. É verdade. Se nós não temos chamado, não adianta. Eu sempre falo isso aqui. Pastora Rosana, a gente sabe que todo início de ministério tem um grande desafio. Na sua opinião, qual foi o seu maior desafio como pastora, como mulher de Deus, entender os propósitos de Deus para sua vida? Deus falar com você, eu quero você para isso, e você agarrar isso. Porque tem muita gente hoje que tem muito sonho, né? Poxa, eu queria pregar aqui, né, pastora Rosana? Mas talvez, talvez não, eu tenho certeza que as pessoas não querem passar pelo processo que a pastora Rosana passou. Então, dentro do seu decorrer do seu ministério, qual foi o processo para chegar hoje, nos dias de hoje? Pastora Rosana, né, ministra da palavra, levita do Senhor, levando a palavra aos cativos, aos doentes. Como foi esse processo para chegar até aqui? Olha, o processo não foi muito fácil, porque você abdicar a sua vida por amor a Cristo requer um pouco de sacrifício mesmo, de renúncia. E quando você tem uma chamada profética em Cristo, nós sabemos hoje, nós que somos pastores aqui, que estamos aqui, nós sabemos que a chamada profética em Deus, ela não é fácil. Ela é algo que você vai ter que primeiramente, a renúncia daquilo que você gostava, daquilo que... Ontem mesmo, eu estava conversando com uma pessoa que antes do meu relacionamento com Cristo, eu gostava muito de boi. E isso era uma coisa que me atraía, não tem? Certo. Que me atraía. Cheguei pro Festival de Parintins sozinha, na minha adolescência. E eu estava olhando ontem pela televisão, eu disse, muitas coisas eu tive que negar. Eu tive que renunciar ao meu eu, à minha vaidade interna, algo que querendo ou não, o mundo ele quer te atrair para as coisas do mundo, né? E quando nós começamos a entender que isso não faz parte mais da nossa vida e que a nossa vida é Cristo, nós começamos a entender como o apóstolo Paulo, ele fala que esquecendo das coisas que para trás ficaram, nós temos que esquecer, que deixar para trás aquilo que eu fui, aquilo que um dia eu era, para viver os sonhos de Deus, para as coisas que estão diante de mim. Eu tenho que focar para as coisas que estão diante de mim. E tudo que está diante de mim tem que ser Cristo. Ele tem que ser o alvo. Ele tem que ser o alvo das minhas expectativas, dos meus sonhos, dos meus projetos. Quando eu entendo que a minha vida pertence a Jesus e que eu não me domino mais, eu não tenho mais domínio sobre mim, eu vou lá no livro de Romanos também fala que o pecado não tem mais domínio sobre vós, porque não viveis mais debaixo do jugo, mas debaixo da graça de Cristo. Da graça, certo. Então, quando eu pude entender que Cristo era o meu alvo e eu tinha que seguir Ele, isso foi o suficiente para mim entender a minha chamada com Cristo. Não é fácil, amém? Ainda mais no mundo que nós vivemos hoje, num século hoje que nós estamos vivendo um evangelho que hoje muitas vezes as pessoas estão, querendo ou não, estão distorcendo o evangelho de Cristo, o verdadeiro evangelho. Só que quando você tem um alvo, você tem Cristo, um alvo para seguir, você vai entender que a sua expectativa é Cristo. E que aconteça o que acontecer, a sua expectativa vai ser Cristo. Ele vai te guiar. Ele vai guiar os teus passos, ele vai tomar o controle, mesmo que te doa, mesmo que isso te faça muitas vezes chorar, mesmo que você saiba que não é fácil, mas Deus, ele tem um controle de tudo. Então, para mim, hoje, a minha resposta é ter expectativa em Cristo e olhar para Ele, seguir a Ele e saber que Ele tem cuidado de nós. Amém. Pastora Rosana, sabemos nós que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito, a Bíblia já nos ensina isso, esfria. E hoje em dia a igreja ela tem pecado muito na desobediência. E sabemos que a desobediência ela gera morte, ela gera uma consequência na vida de qualquer ser humano.
A senhora acha, na sua visão, que as pessoas têm sido muito desobedientes à voz de Deus, muito desobedientes aos seus líderes, aos seus pastores? Como é que a senhora vê hoje a igreja nos dias atuais? Olha, essa é uma pergunta que bem complexa, né? Porque assim, ó, a desobediência ela já existe há muitos anos. Certo. E nós sabemos que a Bíblia vai dizer que é melhor obedecer do que sacrificar. Ou seja, Deus, eu posso jejuar, eu posso sacrificar minha vida, eu posso dizer que eu jejuo 40 dias, eu posso dizer que eu já li a Bíblia 50 vezes, eu posso dizer tudo isso, mas se eu não obedecer, eu não tenho qualidade que atrai a Cristo. Porque Deus mesmo, ele fala em sua palavra que o primeiro é obedecer. A obediência, ela abre o céu. A obediência, ela te traz para perto de Cristo. Ela te traz para perto de Cristo, a obediência. E quando trata-se de obediência, a obediência ela não está relacionada somente ao teu líder. Olha, eu vou obedecer só meu líder, mas não vou obedecer o meu esposo. Eu vou obedecer só meu líder, mas não vou obedecer a minha mãe. Não, a obediência é desde o começo que você se entende. Entende? Ou seja, a obediência começa na tua infância, obedecendo teus pais para que teus dias se prolonguem na terra. Aí, quando você alcança a maturidade, você vai casar, você vai ter que ser obediência ao seu cônjuge. Mais tarde, você vai ter que ser obediência à sua liderança. Então, a obediência, cada etapa da sua vida, você tem que viver em obediência para que Deus ele abençoe o projeto que Ele quer fazer em ti. A obediência, para mim, ela é tudo. E hoje, das igrejas, quando eu digo igreja, eu não estou dizendo denominação, uma placa, eu estou dizendo em geral, nós, igreja. Talvez esteja realmente acontecendo isso, porque, como o senhor mesmo falou, que o amor de muitos se esfriaria. E nós já estamos vivendo no esfriamento do amor. Esse amor ele não está só incumbido dentro da igreja, ele está incumbido mundialmente, fora e dentro da igreja. Sim. As coisas estão realmente se esfriando, o amor está se esfriando. As pessoas, a tecnologia aumenta cada dia mais, a ciência aumenta, as coisas vão aumentando e o ser humano ele não consegue mais andar lado a lado, né? Mas a Bíblia diz que Deus, ele se manifestou e ele veio para isso. Ele se manifestou em amor, para que nós entendêssemos. Quando eu estou focado em Cristo, é como eu respondi ainda há pouco. Se eu tenho um objetivo em Cristo, eu vou amar. Quando eu passo a não amar, quando eu passo a desobedecer, é porque Cristo não está em mim verdadeiramente. Ele não existe em mim. Ele não está em mim. Cristo não está em mim, eu não estou nele. Quando ele está verdadeiramente em mim, na minha vida, automaticamente os meus preceitos é obedecer. É obediência. Isso é automático, né? Se eu tenho Cristo na minha vida, se o Espírito Santo ele anda comigo, eu vou obedecer, porque ele vai me fazer obedecer, ele vai me alertar para a obediência, em saber que a obediência gera um milagre na minha vida também, né? Sim. E isso é a minha resposta. Se eu desobedeço é porque Cristo, verdadeiramente, eu não estou em Cristo. Amém. Pastora Gleice, né? Pastora Gleice tem um grande chamado aí nas mãos do Senhor, né? Vamos falar um pouco do seu esposo? Quem é seu esposo? Como é que é seu esposo? Gente, pra quem não sabe, isso aqui é minha esposa, Pastora Gleice. Denis, foca nela aí, Denis. Essa aqui é minha esposa, pra quem não sabe, mulher de Deus, abençoada, que me ajuda, que tá sempre comigo. E ela não vai escapar das perguntas aqui também, né? Pastora Gleice, qual é o maior desejo que você tem no seu coração nos dias de hoje para a obra de Deus, né? Na obra de Deus. A gente sabe que nós que amamos fazer a obra de Deus, a gente anseia por muitas coisas grandes, projetos novos. Qual é o seu maior sonho hoje espiritual para a sua congregação? Boa pergunta, né? Glória a Deus. É
É um projeto, assim, que vem do coração de Deus, né? Porque eu sempre falo, assim, que... Eu sempre falo pro meu esposo, né? Que não, eu não quis ser pastora, né? Mas a gente, do coração dele sempre foi. Então, por ele ser, né, o cabeça e eu ser auxiliar, nós estamos ali, né, junto. Estou junto com ele nesta grande obra. E sempre fazendo a vontade de Deus, né? Porque a nossa vontade é uma, mas a vontade de Deus é totalmente diferente para nós. Então, assim, sempre eu tenho me esforçado, tenho, né, assim, sempre ajudado, feito tudo com muito amor e muito carinho. E como nós estamos ali, né, nessa caminhada, aliás, né, na obra de Deus, estou ali caminhando junto com Ele, trabalhando. E a nossa missão que a gente tem, né, que é no desejo do nosso coração, é o projeto, né, da construção da casa do Senhor. Que nós estamos a cada dia nos empenhando, trabalhando, né, sempre se esforçando para que aquele lugar venha sempre aumentar. E sabemos que a caminhada não é tão, né, não é tão fácil, mas também não é impossível, né? Quando nós temos um desejo no nosso coração, eu creio que Deus, né, ele é um Deus que realiza sonho, um Deus que age a nosso favor e que realiza também. Então, assim, nós cremos que, né, Deus está no comando, na frente e vai nos dando direção para que, né, ali venha acontecer nas nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Você sente uma grande diferença quando você começou a sua caminhada cristã para os dias de hoje? Muito. Para quem não sabe, né, assim, o Danilo, nosso pastor, é testemunha disso, né, que quando nós começamos ali na igreja, era simplesmente uma base, né, foi uma base, a gente começou de baixo, a gente éramos, né, eu era muito adolescente, fui para a igreja, né, casei, e ali o Senhor nos chamou, né, para sermos líder de jovem, né, realizamos ali, né, a liderança dos jovens. E logo após da liderança de jovens, a gente abriu uma base. E ali começou vidas, né? E a gente ainda era diácono na casa do Senhor. Foi quando tudo começou. As pessoas pensam que a gente já é assim, né? Chegou, pão, pastor, não. Mas foi tudo por etapa, né? Então, assim, a gente sempre, né, ali estávamos lado a lado com o nosso pastor e a obra foi crescendo, a gente foi trabalhando, se esforçando, né? Mesmo a gente não querendo ser pastor, né? Mas várias pessoas profetizando, falando que aquilo ia acontecer na nossa vida, que era a nossa chamada, que o propósito que Deus tinha era que aquele lugar viesse ser uma igreja e que muitas vidas, né, ia se render através das nossas vidas e que nós íamos ali realizar aquela obra. No início eu não entendia, né? No início eu não processava isso. Mas hoje, né, nos dias atuais que nós estamos vivendo, hoje eu me comparo com a promessa que Deus fez, né? Anos atrás ali para minha vida e para a vida do meu esposo, né? E quero dizer assim para ele que, independente da resposta dele, é que tudo é assim, uma fase, tudo é um tempo, né? Então, assim, o tempo antigamente foi muito mais difícil, né, para quem está vivendo hoje. Porque todo o processo, né, requer é um sacrifício e foi muito esforço, né? Foi muito empenho. Quem vê hoje assim tudo bonitinho, mas não sabe que a gente, né, toda vez carregávamos cadeira, que a gente chovia, nós tinha que colocar lona, que eu me lembro que, né, uma vez choveu na base, que os irmãos estavam tudo de sombrinha, né? Porque a lona não cabeu e tivemos que trazer sombrinha pro povo na escada, que não tinha mais onde colocar. Então, assim. Na verdade, a gente nesse dia, a gente deu uma chuva muito forte. E a gente teve que cobrir com lona. Eu cobri o pastor com uma lona, fiquei segurando para ele terminar de pregar, os irmãos de sombrinha. Então, assim, só enfatizando isso aqui, é que muitas pessoas acham que, já são pastores, né? Eu sempre costumo dizer, se você acha que o meu pastoreio não é bom, fique no meu lugar. É muito simples. Como a música do Thales Roberto fala, a vida é muito fácil de viver, mas nós complicamos ela toda. É nós que complicamos, porque Deus já deu o caminho pra gente fazer, sabe? Então, assim, uma coisa que eu faço, o que eu digo, eu não julgo ninguém que tá em obra, nunca. Porque se eu quero melhor, então... Conhece, né? Porque a gente já conhece, então quem não conhece acaba... Quem nunca viveu essa experiência. Quem nunca viveu acaba trazendo pra sua vida coisas ruins. Né? Porque o que nós falamos aqui, nós vamos prestar conta. De um oi que eu falo, de uma paz do Senhor, de um bom dia, eu vou prestar conta.
tudo que nós falamos não vamos prestar conta. Por isso que Tiago, a sua palavra diz em Tiago que seja tardio para falar, esteja apto a ouvir. Quando nós ouvimos mais, nós machucamos menos. Quando nós se calamos, o nosso silêncio também é uma resposta para as pessoas. Nosso silêncio. Então, ninguém sabe o seu processo. Talvez você está me assistindo, ninguém conhece o seu processo, sua história. Mas você tem história, você tem chamado. Então, deixa que Deus vai fazer grandes maravilhas na sua vida. E ela começou nesse projeto aí de bora, né? E quando as consequências vinham, as lutas vinham, falou, te vira, porque tu que quis ser pastor, não fui eu. Mas não é questão de querer ser pastor. É um chamado que Deus coloca e a gente não entende. Né? E tem gente assim, eu quero ser consagrado, se me consagrar na igreja esse ano, eu vou me embora. Mas o processo é dolorido, então se você não estiver preparado para o processo, as consequências elas vêm. Eu vou fazer uma pergunta para vocês duas, abençoada. Amém. Gente, eu tô um pouco gripado. Eu vou fazer uma pergunta para vocês duas, que é as igrejas das antiguidades. Eu sou no tempo de uma igreja que eu era... a gravata engasgava aqui o pescoço, se não fosse de gravata, apanhava mesmo, né? Todo social. E eu vejo muitas pessoas hoje que batiam muito nas igrejas tradicionais, que hoje a gente, se não orar a Deus, a gente se escandaliza nos dias atuais. Não é verdade, pastora? Como é que a senhora vê as igrejas assim nos dias atuais? As suas doutrinas, as suas liturgias. Como é que a senhora vê isso hoje, assim, para nós? Eu vou falar por mim, que eu sou daquela igrejinha que não tinha esse negócio de remove a minha pedra, não. Era a harpa, porque ele vive, eu posso querer no amanhã. Foi na cruz. Como é que a senhora vê a igreja de hoje? As duas, né? A senhora fala, mas... Amém. Essa é uma pergunta... Eu vou responder essa pergunta baseado naquilo que eu entendo em Cristo, naquilo que eu acredito. Amém? Esse dia eu estava lendo no livro de Amós, capítulo 8, que fala que nesses últimos dias a igreja teria sede e fome da palavra. E eu lendo isso, o Espírito Santo de Deus, ele falou algo bem forte ao meu coração acerca desta palavra. Você já ouviu alguém dizer assim, eu tô com fome. Tipo, eu tô com fome. Mas eu não quero comer, eu vou enganar minha fome. Eu vou pegar um salgadinho desse aqui e vou enganar minha fome. Aí eu como, eu já enganei, eu tô com fome, mas eu consegui enganar. Você já viu alguém fazer isso? O Espírito Santo me trouxe isso à memória. Aí o Senhor me trouxe para a igreja. Como? A igreja, a fome e a sede, ela já existe, como está relacionado no livro de Amós, capítulo 8. Já está a fome e a sede, meu pastor, ela já está na igreja. A igreja já sente a fome e a sede. Uhum. Mas muitas igrejas, elas estão somente enganando a fome da igreja. Muitos líderes, e isso é real. Né? Eu posso até ser criticada aqui pelo que eu vou falar. Mas isso é o que está no meu coração. Muitos líderes hoje estão enganando somente a fome da igreja. Não estão alimentando a igreja para ela se saciar. Elas estão somente enganando a fome. Como? Com entretenimento. Isso na igreja, isso daquilo, isso. Vamos fazer um entretenimento tal. Já enganou a fome da igreja. A igreja precisa ser alimentada com a palavra verdadeira e eficaz, que é a única coisa que vai fazer com que a igreja se fortifique no reino espiritual. É alimentá-la da palavra verdadeira. Não enganar a fome da igreja. Enganar com entretenimento. Enganar com cultos disso, cultos daquilo. Está enganando. E a igreja não está sendo alimentada. Né? Esse é o meu ponto de vista. Nós líderes, precisamos alimentar a nossa igreja com palavra. Com aquilo que Deus nos ensinou. Verdadeiramente. Essa é a minha resposta para a sua pergunta. O que eu acredito.
Eu digo uma coisa pra senhora, não tenha medo de ser criticada, porque quem fala a verdade sempre vai ser caluniado. E quem calunia quer ouvir aquilo que sacia as suas vontades. E nós como pastores, a gente não tem que saciar a vontade de ninguém. Quem tem que saciar a vontade do povo é Deus, através da palavra. Mas o povo não quer ouvir a palavra. Oséias, meu povo padece por falta de conhecimento, mas não é porque não tem, não. É porque rejeita o conhecimento de Deus na sua vida. Como é que a senhora vê, pastora, as igrejas nos dias atuais? Lembra aquela igreja que tacava a peia? Esses irmãos aí muito mudando e hoje estão piores. Sabe? Estão piores porque os valores de Deus ele tem se investido dentro das igrejas. Né? Então, mas a gente somos um tipo de pessoa assim que eu tenho uma liturgia, né, da nossa congregação. Eu sempre falo, eu não doutrino a igreja na minha doutrina, até porque eu não tenho nada. Eu doutrino a igreja aquilo que a Bíblia nos ensina para doutrinar, aquilo que a Bíblia nos traz para a nossa vida. E eu não vou falar mais isso, mas vou deixar a pastora Gleice falar, porque, né, ela me acompanha, ela anda comigo. Como é que a senhora vê essa situação de hoje, pastora? Bom, eu tenho uma palavra comigo, né? Desde quando eu conheci o Evangelho, me converti. E eu nunca esqueço a palavra de João, né? João capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, no momento que nós, né, conhecemos a verdade, começamos a conhecer a palavra de Deus, né? A verdade vai Vai, né, mudando a gente de dentro para fora. A verdadeira mudança, ela não está somente por fora, mas ela está por dentro, ela começa por dentro, nosso interior, né? Nosso coração é a nossa mente. Então, assim, nós precisamos entender, né, aquilo que a palavra diz para nós, né? Nós precisamos conhecer e sermos transformados. É como uma vez eu escutei numa pregação, né, que não adianta eu só simplesmente, né, pedir para Deus me mudar. Não, né? Porque mudar é uma coisa, mas ser transformado é como diz no versículo 8, né? Então, a gente tem que ser transformado pela palavra. E a palavra, ela muda, né, nossos pensamentos, a nossa maneira de agir, de falar, de pensar, até mesmo nossos caminhar. Porque, como a pastora disse logo no início, né, que antigamente era o boi, por quê? Porque era o espaço dela, mas quando nós, como diz a palavra do Senhor, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E o próprio livro de Salmista fala, né, que, Senhor, guia-me pela vereda da tua justiça. Então, nós temos que até o nosso espaço tem que ser guiado pelo nosso Deus. Então, entenda assim, que quando nós conhecemos a palavra, pastor, a palavra, ela vai nos mudar. Mas o cristão, né, foi como a pastora falou, que o meu povo, né, nos últimos tempos, eles vão ter sede e fome, né, pela palavra. Por quê? Porque estão sendo enganados pelo oba-oba, pela aquela palavra assim, não tenho nada a ver, né, não tenho nada a ver. Você já ouviu religiosidade. Só que o povo está perecendo, né? Isso. A igreja do Senhor. Só já ouviu dizer assim, não, mas isso aí não tem nada a ver, isso aí é... Bastante. Não, isso aí é... Ou tem aqueles que falam assim, a minha vida é eu e Deus. Deus conhece meu coração. Eu tenho um ditado, vou deixar isso guardado aqui para você que fala assim, Deus conhece meu coração. Deus sabe que você não quer criar vergonha na cara. Deus sabe que você não quer se converter. Deus sabe que você inventa tudo para não estar na igreja. Deus conhece tudo. Mas uma coisa, o que conforta um pastor confrontado hoje na visão de vocês? Pastor que é confrontado, que prega a verdade, que não tem medo, doa quem doer. O que conforta você? Porque depois vem um confronto de tudo aquilo que é ministrado. Mas o que conforta? Eu tenho a minha opinião, mas eu quero que vocês falem de vocês. O que conforta vocês, assim? Porque eu preguei pesado, um exemplo. Mas você sabe que vai vir uma consequência daquela ministração. Pessoas que não vão concordar com o que você pregou, pessoas que vão dizer que é da carne, pessoas que vão dizer que é indireta. Eu sempre falo, entenda como você quiser. Você padece o que você quer. A Bíblia tá aí. As coisas funcionam assim, verdade, né? Mas eu vou deixar para ela responder depois do nosso comercial, tá bom? Enquanto isso, a gente vai tomar uma água e aí depois a gente volta no segundo bloco
e trazendo essa resposta que elas vão responder agora. Fique aí, até mais. Olá, pessoal. Quero fazer um convite especial para você. Toda terça-feira, às 7h30 da noite, quinta às 7h30, sábado e domingo, nós temos nossos cultos na nossa congregação. Não deixe de participar, é bênção de Deus para sua vida. Aí, eu tenho uma novidade super especial para você. Já sabe como baixar o nosso aplicativo da nossa Rádio Iadrev? Não sabe? Fica comigo que eu já te ensino. Os usuários de Android, você vai entrar na sua loja de app, vai digitar Rádio Iadrev, pesquisar e pronto. Agora você vai só abrir. Permitir. E você já está ouvindo a nossa Rádio Iadrev. Para usuário de iOS, você vai entrar na sua loja de app, você vai digitar Rádios Nets. Pronto, você vai clicar em baixar. Quando todo o processo for concluído, você vai abrir. Aqui, abriu. Aperta em buscar. Rádio Iadrev. Pronto, e você já está ouvindo a nossa rádio. Simples, fácil e rápido e prático. Tá bom? Você viu aí como é fácil? Baixe agora a nossa Rádio Iadrev no seu tablet, smartphone e seja abençoado. E acompanhe todas as nossas programações dentro da rádio e também no nosso programa podcast que é apresentado toda segunda-feira. Não perca, que é bênção de Deus para a sua vida. Que Deus abençoe grandemente a sua casa. E para você que ainda não nos segue nas redes sociais, é muito simples. Lá no nosso Instagram, siga @iadrevsetor3 e no Facebook, Iadrev Setor 03. Vá lá, compartilhe, mostre para a família e lá você vai saber tudo que acontece na nossa congregação. Todas as programações é publicada lá. Que Deus lhe abençoe grandemente e que você seja alcançado pela glória. Já estamos de volta para o segundo bloco e o último. E aí ficou uma pergunta no ar sobre confronto. Mas a gente estava falando aqui no intervalo que a gente precisa confrontar mesmo o povo, né? A palavra, ela é um... Porque tem muita gente que tem medo. Tem muitos pregadores que têm medo de levar uma palavra de confronto à igreja. Porque ele tem medo da retaliação. Eu só conheço muitas pessoas assim. Olha, existe. Só que o meu conceito a respeito disso é saber que nós somos profetas dessa geração. Uhum. Se eu me intitulo profeta, embaixadora de Cristo, embaixadora de Cristo, e eu vou ter que confrontar o pecado. Eu vou ter que confrontar o pecado. Esse é para isso que nós estamos aqui. Nós temos que confrontar. O pecado tem que ser... Eu não digo confrontar as pessoas, mas confrontar o pecado, né? Por quê? Porque nós temos que confrontar. Se eu não confronto o pecado ele vai querer subsistir. E ele tem que ser banido do meio do povo de Deus, do meio da igreja, né? Nesse mundo que nós estamos vivendo. Nós temos, como profetas dessa geração, nós temos que falar a verdade. E confrontar mesmo, sem medo. Porque Deus ele nos deu essa autoridade para isso, para confrontar o pecado. Eu não digo confrontar o homem, o ser humano, mas confrontar o pecado. Sim. O pecado, nós não temos que admitir. A Bíblia diz assim, ó, não nos conformeis com este século, mas transformai-vos. Ou seja, nós temos o poder de transformar a nossa geração. E qual é o primeiro passo? É confrontar realmente o pecado. É confrontar o pecado. Sem medo e saber que Deus, ele é por ti, é Ele que te chamou. Amém. Pastora Gleice. Eu também vejo na mesma visão, né, da pastora, que nós temos que ser confrontado, né? Eu me lembro que quando eu me converti, o pastor, ele verdadeiramente, né, ele confrontava a gente e ali provava. Hoje muitos não querem mais, entendeu? Se a gente talvez confrontar, quer sair da igreja, quer se desviar, quer se afastar, mas quando a gente confronta, não é pro mal da pessoa, mas é pro bem. E muitos não aguentam. Muitos não aguentam a verdade, que é a palavra de Deus, porque ela é o verdadeiro confronto para nossa vida. Amém, glória a Deus. Olha, vou falar, depois desse programa aqui, se prepara, nossos celulares vão bombar, viu? Eu não concordo com... Já chegou alguém falando assim, eu não concordo com a senhora pregou. Não. Já recebeu algum confronto depois de uma pregação? Nunca recebi, porque a palavra que ela é lançada, ela não volta vazia.
E a palavra que nós pregamos, acredito, eu tenho certeza que não vem de nós, não vem de mim. Sim. Ela não vem do Senhor, ela não vem da pastora. A palavra que é pregoada, ela vem do Espírito. E se ela vem do Espírito, o Espírito vai confrontar e o Espírito vai curar e consolar. E aqueles que se sentem confrontados, eles estão nas trevas, eles não conhecem Jesus. Porque se eu conheço Jesus e a palavra me confronta, eu vou ter vergonha do meu pecado. Eu vou me envergonhar do que eu estou fazendo. Mas se a palavra não me confronta, se ela me causa ira, eu estou nas trevas. Eu vou precisar rever os meus conceitos, verdadeiramente. Qual é a minha função no reino? Se eu estou dentro da igreja verdadeiramente na luz ou não. E tem muita gente nos dias de hoje que estão desviados dentro da igreja, né? Tem muita gente desviada dentro da igreja. Pessoas que não têm mais temor de Deus, pessoas que não tanto faz como tanto fez. Hoje eu vou, se eu for hoje, vou, se eu não for também, não faz diferença alguma. Pessoas que abandonaram a sua fé, perderam a sua essência. E nós, como pastores, todo dia tem que saber lidar com cada situação, que são mentes diferentes, né? São mentes totalmente diferentes dos padrões, né? Então, é um processo longo. Mas eu creio que, como a senhora falou, a palavra, e cremos sim, que ela liberta, ela transforma, ela cura, ela vai trazer vida de novo, vai trazer restauração para a vida do ser humano, mas eu tenho que querer. Verdade. Eu tenho que querer. Pastora Gleice, já foi confrontada depois de uma pregação, depois de... O que a senhora me diz? Eu já fui confrontada, né? A respeito de dízimos e ofertas que as pessoas, elas não querem, né? Não aceitam, mas está escrito, né? Então, eu já fui, sim, confrontada. Eu desci do altar quando um povo, né, falaram que uns, né, gostaram, porém outros já discordavam. Mas a gente não está ali para agradar A, B e C, né? Nós estamos ali para pregar a verdade. Então, eu aprendi dessa forma e creio, entendeu, na palavra e vou continuar pregando, doer em quem doer. Meu Deus. A senhora é assim também, pastora? Fomos chamados para proclamar a libertação, né, aos cativos. E se Deus, ele se Deus Deus nos escolhendo já é um privilégio, na verdade, sim, né? Sim. Por que eu vou reter a sua palavra? Não vou reter porque ele me escolheu, ele garante a vitória. Antigamente, os profetas... se você for pegar a história dos profetas, meu pastor, você vai ver que os profetas eram jogados nos coliseus, entregues aos leões. Eles eram torturados, pendurados de cabeça para baixo por pregar a verdade. Paulo foi açoitado diversas vezes por pregar o evangelho da verdade. Nós sabemos que o evangelho confronta o pecado, é onde tem ferida vai arder. Sim. Né? E isso vai libertar. Ou seja, onde tem pecado, vai doer. Então, e é isso que as pessoas não entendem, né? Elas estão, como você falou, estão em treva e não entendem esse lado do confronto, né? Acho que a gente tá... Uma vez uma pessoa perguntou, pastor, só falou da minha vida para esse pastor porque ele falou tudinho que eu tava passando. Nós estamos vivendo uma geração que nós chegamos a esse ponto. Nós chegamos a esse ponto. Como é que a senhora vê essa situação assim? Eu vejo assim que os valores, eles estão hoje totalmente trocados, né? Eu estava analisando o caso da cantora Bruna Carla, né? A Bruna Carla, ela deu uma opinião acerca da sua fé e foi esculachada nas redes sociais, perseguida, né? Pelas próprias pessoas que querem respeitos. Então, os valores estão totalmente confusos. Só que Jesus, ele é o caminho. Ele é lâmpada, a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. Né? É aquilo que vai nos guiar verdadeiramente da escuridão, nas trevas que nós estamos vivendo hoje. Olha o que diz aqui rapidinho, meu pastor. Quero só ler aqui no livro de Isaías, que é bem conhecido. Só um versículo. No livro de Isaías,
capítulo 60. Isso aqui resume tudo que nós estamos vivendo hoje. Capítulo 60, que diz assim, ó. Glória a Deus. Olha aí, levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória vai nascendo sobre ti. Agora, preste atenção no versículo 2. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos. Mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. O Senhor está dizendo aqui que há um período de trevas hoje na nossa sociedade, no mundo em que nós vivemos. Mas Ele nos chamou para ser luz, para resplandecer. E a partir do momento em que eu acredito nisso, que o Senhor diz... Quando Ele fala, levanta-te, Ele está mandando você se colocar à disposição do reino. E quando ele diz assim, ó, porque eis que as trevas cobriram a terra. Nós estamos vivendo um tempo de trevas, onde você não pode mais falar nada, porque tudo é uma ofensa, tudo é ofensa. Tudo é processo. Tudo é processo, tudo tem que calar, culpado é os crentes, culpado é aquele que prega a verdade, culpado é a Bíblia. Só que o Senhor diz assim, ó, olha só, é muito lindo isso. Porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo e a glória se verá sobre ti. E é isso que nos conforta, saber que no mundo em que nós estamos vivendo hoje, pregando o evangelho de Cristo, o Senhor resplandecerá sobre a sua igreja, sobre aquele que ainda acredita que Jesus é o Senhor e Salvador das nossas vidas. Amém? Amém. Palavra do trono, palavra forte de Deus para nossas vidas, né? Pastora, eu sempre pergunto, vai lá, 9 horas vai estar no YouTube disponível o programa, né? Agora nós estamos ao vivo no Facebook. E eu sempre pergunto, como é que a senhora imagina a igreja daqui a 10 anos? Eu tô falando da igreja... Não é, daqui a 10 anos. Não é só a congregação, eu tô falando da igreja em si. Sabe? As coisas têm tomado outras proporções. E como a senhora falou, Deus ele deu uma ordem, levanta, né? Levanta porque a glória do Senhor ela vai nascer sobre ti. E essa palavra são para as pessoas que verdadeiramente estão por reino de Deus. E são poucas hoje. Hoje por reino estão muito limitados. Hoje no reino as pessoas limitam tudo a sua vida. É aquilo que eu falei no início, eu vou se der. Se não der, eu vou. Tem gente que fala, se eu não tiver, não sai. Entende? Aquela mente fechada achando que Deus precisa dela. Mas quem precisa de Deus somos nós. Como é que a senhora vê isso? Eu vejo assim que Deus, ele nos escolheu, né, pastora? Não foi um homem se reconciliando com Deus, mas Deus se reconciliando com o homem. Sim. Foi Ele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E nós já temos o privilégio de sermos chamados por Ele, de termos uma chamada, sendo chamado por um Deus tremendo, um Deus grande em benevolência. Se eu tenho uma chamada, a pergunta que o senhor perguntou ainda agora, como você vê a igreja daqui a 10 anos? Eu vejo que nós temos que estar preparados para o arrebatamento. Hoje... Eu não vejo daqui a 10 anos, eu vejo agora. Tem que ser agora. Tem que ser hoje, agora, nesse momento. Hoje, né? Esse momento nós podemos estar aqui e nós podemos ouvir o som da trombeta agora. É agora. O tempo é agora, né? Nós temos que aproveitar agora o tempo de agora para plantar, para semear, para falar que Jesus, ele salva, né? Eu sei que o consolo de Deus, ele virá para as nossas vidas, para a nossa casa, para a sua casa. Então é agora, o tempo é agora. Jesus te chama agora, Jesus nos chama agora. Jesus fala agora, levanta-te e resplandece, fique de pé porque você é luz. Vai e faz aquilo que Deus te designou da melhor forma possível, confiando no poder do Salvador. É agora, o tempo é agora. Eu vejo que é agora, meu pastor. Nós temos que estar de pé agora, esperando a volta de Cristo. Amém? Porque a Bíblia diz que o futuro
Pertence a ele que sabe, ele que conhece, né? Ontem, nós somos agora. É verdade. Pastora, tem gente que fala assim, não, eu estou bem, eu não preciso orar. Pastora Gleice, eu estou bem, eu não preciso orar. Mas o cristão, ele tem que ter uma reserva, né? Sim, a palavra não é para hoje, mas uma reserva daqui para uns dias, né? Sim, a gente tem que lançar o nosso pão, né, sobre muitas águas, porque depois de muitos dias o verás. Então a gente temos que lançar, porque a gente não sabe, né, o dia de amanhã. É como foi falado, perto está o Senhor. Então, o dia de amanhã só pertence a Ele. Daqui a 10 anos, né? Quem sabe nós já estamos lá com Ele. Então, nós temos que estar cada dia preparado e o crente, ele tem que estar assim, né? Orando sem cessar, como diz a palavra dele, né? Em todo o tempo, com súplica, com oração, né? Sempre mesmo ali de joelho dobrado, orando, intercedendo. Essa é a minha visão, pastor. Irmãos, eu peço até perdão dos irmãos, eu tô com a garganta muito inflamada. Corta para elas aí, gente, que eu tô tossindo aqui demais, mas amém, eu vou continuar aqui, né? Se eu soubesse que ia dar esse problema aqui na minha garganta, hoje o pastor Gleice estaria apresentando esse programa aqui e assistindo, né? É uma honra. Mas deu, né? Quem sabe a semana que vem ela não vai estar aqui trazendo, né, o próximo convidado, que é o nosso pastor Junho, né? Ele vai estar ministrando a palavra de Deus. Pastora, a senhora ainda tem desejo de voltar para o interior? Desejo, ele nunca morre, né? Desejo de fazer a obra de Deus. Mas hoje eu tô, assim, tranquila em Deus. Uhum. E deixo ele tomar a direção do que vai ser daqui para frente. Eu acredito muito que Deus, ele me chamou para um propósito, assim como ele chamou a cada um de nós para um propósito. O propósito de Deus, quando ele é estabelecido nas nossas vidas, nós vamos entender, nós entendemos no caminhar, no decorrer da nossa caminhada, nós começamos a entender. E eu creio que Deus, ele que está no controle. Se ele disser que eu tenho que ir, a gente vai, nós vamos, né? E se não, eu estou aqui, eu quero fazer a obra, a vontade de Deus. Eu quero deixar que ele me leve, que ele me direcione. Amém? Amém. Pastora Gleice, qual é o seu maior... Vamos trazer para hoje, né? Não é para amanhã, não. É para hoje. Como é que a senhora se vê daqui... Eu tenho que fazer essa pergunta. A pastora Rosana falou que é para hoje. Como é que você se vê daqui a 10 anos? Daqui a 10 anos eu creio, né, que se o Senhor não voltar, mas eu creio que dando continuidade na obra dele, né, realizando, fazendo, porque o Senhor já até nos prometeu, né, que nos levaria para outros lugares. E eu creio, assim, que nós estamos aí vivendo a promessa de Deus, né? Porque o Senhor fala que nós temos que, né, os sonhos dele são maiores do que o nosso. Então, eu creio assim, né? É sempre dando continuidade na obra dele. A gente tem um projeto ali, né, da construção. E eu creio que quanto mais é dado, mais é cobrado, mais requer, né, de nós. E eu creio ali que tudo é uma evolução na nossa vida. Então, se o Senhor não voltar, vamos estar continuando, né, fazendo a obra dele, né? Trabalhando, realizando, acontecendo. E dando, né, continuidade na obra do Senhor. Amém. Olha, tem uns irmãos que estão acompanhando a gente aqui. Manda um abraço para todo mundo. Adrivânia, Ruth Santos, Pastor Jerry, Deus abençoe. Marinês, né? Para quem não conhece, a Marinês é o Caixa Forte. Minha Caixa Forte, tá? Ela que banca tudo meu. Tá bom? Gente, tudo que começa... Termina, né? Pastora Rosana, eu quero lhe agradecer muito. Amém, por hoje, tá? Foi algo assim tremendo. Me perdoe por causa essa irritação na minha garganta, mas eu creio que Deus operou grandes maravilhas através de vocês hoje aqui. Amém. Suas considerações. Eu quero assim agradecer, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de estar aqui. E dizer que hoje, nós como servos do Senhor Jesus, nós temos verdadeiramente que nos colocarmos de pé
e olhar para o alvo, seguir aquilo que Deus tem para cada um de nós. Deus não nos chamou para ser somente ouvintes, ou, na verdade, telespectadores. Amém? Nos chamou para ir para a seara, nos chamou para caminhar, para profetizar libertação aos cativos, para dizer, para pregoar o ano aceitável do Senhor. O Senhor, Ele te chama de uma forma carinhosa hoje, né? Talvez você não sabe qual é a forma que Deus tem te chamado, mas Ele tem te chamado. E assim, essa tarde eu quero profetizar na sua vida que o Senhor, Ele tem grandes coisas a realizar contigo. E que tu ouça a voz do Senhor nesses últimos dias, falar contigo. E eu quero assim também agradecer aos meus pastores amigos, né? Pastora Gleice, pastor Danilo, de alguns anos, né? Nós nos conhecemos, né? Deus nos... Eu sempre costumo dizer que Deus, Ele faz questão de nos apresentar pessoas, né? E Ele fez questão de apresentar esse casal, que são uma bênção na nossa vida, na minha vida, do meu esposo. E eu quero agradecer e dizer que Jesus é bom. E Ele é maior. E Ele salva. Jesus salva e liberta. Amém? Amém. Olha, deixa eu fazer algo aqui. Semana passada eu falei que quem compartilhasse, colocasse lá a hashtag. Na próxima semana eu vou trazer os brindes já, tá? Nós vamos selecionar hoje com o Leonardo. E na próxima semana a gente vai trazer o brinde. Outra coisa, você que está assistindo agora, tira uma foto, bate um print, envia lá pro Instagram da igreja, ou então envia pro meu celular, eu sei que tem meu número, e aí a gente vai repostar, também vai estar valendo o brinde, tá bom? Printa aí na tela do seu celular, printa, envia para mim, ou envia lá pro Facebook da igreja, ou Instagram da igreja, a gente vai estar selecionando para estar abençoando a sua vida. Pastora Gleice, eu falei agora que nem a mãe dela falou assim, Deus te abençoe, minha filha, a mãe dela tá ligada aqui. Suas considerações finais. Eu quero primeiramente louvar a Deus, né, por essa oportunidade, agradecer a pastora Rosana também por estar aqui conosco, né, é uma honra. E também quero, assim, deixar uma pequena palavra para cada um que está agora nesse momento, né, nos ouvindo, que talvez está pensando em parar, pensando em desistir, pensar olhar para trás, mas meu irmão, né? Eu creio que Deus, Ele é tua força, tua fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, né? Não desista não, meu amado. Se Deus te chamou, né? É tempo de nós prosseguir, avançar e não recuar. Não é tempo de nós olharmos para trás, né? E você que está aí, né? Se levante, se posicione, faz a obra dele. Eu quero louvar a Deus pela vida de cada mulher também lá do nosso ministério, né? Que tem ali se levantado. Se levante, mulheres, né? Porque Deus chamou vocês, né, para uma grande obra, cada obreiro, cada diácono. Eu sei que não é fácil, né? Quando nós estamos na frente, mas eu creio que Deus, Ele, né, se responsabiliza e está na frente. Não baixe a guarda, meu irmão, porque Deus, Ele é contigo, amém? Você que está aí, que a luta está grande, a adversidade está grande, continua glorificando o nome do Senhor, porque Deus, Ele vai dar vitória, amém? Deus abençoe a vida de cada um e fique na paz do Senhor. Amém, povo. Gente, que prova essa garganta, viu? Mas olha, eu quero agradecer todos que compartilharam, todos que estiveram conosco aqui durante uma hora de programa. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar a sua casa, abençoar a sua família. Pastora Rosana, Deus abençoe seu ministério grandemente, né? O seu esposo, pastor Jerry. E sempre que a senhora quiser uma pregadora para ministrar lá, chame a pastora Gleice, que ela vai estar lá. Amém. Né? Eu vou abrir um espaço aqui, eu creio que umas 2 semanas, eu vou abrir um espaço aqui para as mulheres lá da nossa igreja, né? Fazer um programa aqui, interagir com elas, né? E quem sabe aí. Ou colocar o outro horário. Então aguarde, tá, gente? Tem muita coisa aí pela frente aí. Que Deus abençoe a todos e até semana que vem, se assim Deus nos permitir.